Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros dos Estádios e hoje, segunda-feira, dia 18 de dezembro, eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites dela, NBA. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Só tá vinheta! Time, eu vou falar pra vocês, hein? Segunda-feira a grade tá gigantesca, são 11 partidas. E eu vou trazer tudo pra vocês. Se você não quiser perder nada, fica até o final do vídeo. E se puder, claro, já deixa aquela curtida, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo para fortalecer o nosso trabalho. E se você chegou aqui agora ou caiu de paraquedas, se gostar, depois se inscreve. Bora lá. Bora lá. 21 horas, jogo do Cavaliers contra o Rockets. Time, aqui a gente já tem uma informação importante, tá? Pelo lado do Cavaliers, o Garland, que é o armador da equipe, parece que não joga. Está dando aqui, ó, out, tá fora. Ou seja, com o Garland fora do jogo, muito provavelmente o protagonista dessa partida vai ser o Donovan Mitchell, tá legal? Acredito que ele fique aí com a maior responsabilidade da equipe. Por esse motivo, eu quero trabalhar em dois quesitos no Donovan Mitchell. Vamos lá. Primeiro, pontos, tá? Como eu falei pra vocês, quando tá o Mitchell e o Garland, eles dividem as ações. Garland fora, eu acredito que o Donovan Mitchell vai ter muito a bola em mãos, né, para decidir ali os ataques do time dos Cavs. Por esse motivo, eu vou buscar uma linha de pontos baixos mais 24,5 para o Donovan Mitchell. A média dele é de 30 pontos e meio, então eu quero que nessa partida ele faça pelo menos 25 pontos. Outro quesito interessante para o Mitchell são os rebotes. Se a gente pensar numa linha de 5 rebotes para ele, dos 10 últimos jogos, bateu em 8, tá legal? Então 5 rebotes pro Mitchell também é uma linha bacana. Pontos baixos. Marco, eu não sei como é que eu faço essa entrada. Vamos lá, time. Pela Bet365, criar aposta, jogador pontos, pontos baixos para o Mitchell fazer mais de 24 pontos e meio. Tá feita ali a sua entrada, pega essa odd, monta num bilhete duplo. Para buscar rebotes, criar aposta, jogador Marcos, rebotes, 5 rebotes pro Donovan Mitchell. Fechou? E bora lá, 21 horas, jogo do Pacers contra o Clippers. Time, aqui um ponto de atenção, tá? Talvez o Tyrese não jogue Game Time Decision, ou seja, minutos antes da partida, a gente vai saber se o Tyrese vai ou não pra partida. Então vamos lá. Se o Tyrese jogar, eu acho que é uma partida muito equilibrada. Se ele não jogar, aí o Clippers é favorito. Primeiro ponto. Segundo ponto. O Tyrese é um cara que geralmente pontua acima de 10 e faz geralmente 10 ou mais assistências. Por esse motivo, ele geralmente bate o duplo-duplo. Sempre que um jogador atinge 10 ou mais em dois quesitos, dois itens, ele bate o duplo-duplo. Aí pode ser uma alternativa caso ele esteja na partida. E um outro jogador que eu acho interessante pelo Clippers é o Paul George. Se a gente olhar aqui as bolas de 3 pontos do Paul George, dos últimos jogos, vamos lá. 3 bolas de 3, aqui ele não jogou, 2, 5, 4, 3, 4 e aqui ele zerou. Ou seja, dos últimos 9 jogos, porque aqui ele não jogou contra o Warriors, dos últimos 9 jogos, em 8 ele acertou 2 ou mais bolas de 3 pontos. Por esse motivo, eu acredito que dá pra gente trabalhar aqui também em 2 bolas de 3 pontos pro Paul George. Pega essa odd e faz um bilhete duplo. Fechou? Bora lá, 21 horas, jogo do 76ers contra o Bulls. Time, 76ers jogando em casa é favorito? Sim. O problema é a odd. Odd de 1,17 é uma odd baixa. Talvez, para complementar o bilhete, seja uma alternativa. Mas também eu vejo uma alternativa aqui de um handicap mais 18,5 para o Bulls. Handicap mais 18,5 para o Bulls. Por quê? O Bulls, ele vem jogando um bom basquete. Kobe White, DeRozan, Vucevic. Então, assim, eu acredito que o 76ers deve vencer. Mas será que vai atropelar? Handicap mais 18,5, o que significa? Que o Bulls pode perder até por uma diferença de 18 pontos que a gente ainda tem green. Agora, se o Bulls perder por 19 ou mais pontos de vantagem, aí é head na operação, tá legal? Então eu vejo sim um favoritismo para o 76ers, mas também gosto do handicap mais 18,5 para o lado do Bulls. Falando de 76ers e Bulls, eu vou trazer aqui 3 jogadores. Pelo lado do 76ers, 2 caras. Joel Embiid, que é o Embidão da massa, tá jogando demais. Dos últimos 10 jogos, pontuou acima de 30
em todas as partidas. Então dá pra gente pensar numa linha de pontos baixos, mais de 28,5 pontos pro Embidão. É um caminho. O Embidão também é muito bom nos rebotes. Dos 10 últimos jogos, ele pegou 10 ou mais rebotes em todas as partidas. Ou seja, se ele faz 10 ou mais rebotes e 10 ou mais pontos, ele fez um duplo-duplo. Um duplo-duplo também é indicado pro Embidão. Vamos lá, falando ainda do 76ers, eu tenho aqui o Maxey, né? É um cara que a gente pode explorar para pontos baixos, mais de 17,5 pontos, ou seja, ele fazendo na partida 18 ou mais pontos. Dos últimos 10 jogos, ele marcou acima de 18 em 8, tá legal? Mais de 17,5 pontos. Jogador pontos baixos, vai estar a linha do Maxey. E para fechar, Coby White, jogador do Chicago Bulls, armador do Chicago Bulls, que arremessa bastante da linha dos 3. O Coby White ele está com uma linha de mais de 16,5 pontos, ou seja, 17 ou mais pontos na partida. Se a gente olhar aqui os 10 últimos jogos, 17 ou mais, bateu em 9 de 10. Também acho interessante. Fechou? 21h30, jogo do Hawks contra o Pistons. Time aqui não tem o que inventar, né? O Hawks joga em casa, pega o Pistons, que perde pra caramba, é o saco de pancadas da NBA, o Hawks deve vencer, tá? Odd de 1,17, pega essa odd para complementar no seu bilhete. Acho que é um caminho. Pelo lado do Hawks, a gente tem o Trae Young. Também é um cara interessante para pontos baixos e assistências. Fechou? 21h30, jogo do Heat contra o Timberwolves. Aqui o seguinte, Bambam Adebayo e Tyler Herro voltam pro lado do Heat, tá legal? Ou seja, o Heat dá uma encorpada. Pega o Timberwolves, que tem 2 pivôzaços lá, né? Rudy Gobert e o Anthony Towns. Ou seja, eu acho que vai ser um jogo muito brigado, né? 2 pivôs muito fortes pelo lado do Timberwolves, Bambam Adebayo voltando pelo lado do Heat. Então eu acho que é um jogo de muita marcação aqui, tá, galera? E se a gente pegar o histórico, a gente pode perceber em apenas uma partida dos últimos 5 jogos que a gente teve uma pontuação mais expressiva, tá legal? As demais partidas, ó, placares um pouco mais enxutos. Por esse motivo, pela Betano, eu vou buscar uma linha para menos de 234,5 pontos na partida. Menos de 234,5 pontos na partida. O que significa isso? Que na somatória da pontuação das duas equipes não pode ultrapassar 234. Se ficar até 234, é green. Se ultrapassar 235 ou mais, é red na operação. Pega essa odd e monta no bilhete duplo. Fechou? Menos de 234,5 pontos. Time 21h30, jogo do Raptors contra o Hornets. Seguinte, pelo lado do Raptors, a gente tem o Dennis Schroeder. É o armador da equipe e geralmente ele bate 5 ou mais assistências. Dos últimos 10 jogos, 5 ou mais assistências, ele bateu em 8. Então, se a linha do Dennis Schroeder abrir para assistências, 5 ou mais assistências é um caminho bacana. No momento que eu gravo esse vídeo, ainda não está liberada essa entrada. E ó que eu tô gravando às 9 horas da segunda-feira, 9 horas da manhã, tá legal? Então é o que eu busco aqui se o mercado disponibilizar. 5 assistências pro Dennis Schroeder. E pelo lado do Hornets, o Rozier, né? Que é o armador da equipe, na ausência do LaMelo Ball, e geralmente vem entregando aquela linha de pontos baixos. Também não está aberta ainda essa entrada. Se durante o dia abrir, pontos baixos pro Rozier. Fechou? Bora lá, 22 horas, jogo do Thunder contra o Grizzlies. Time é o seguinte, o Thunder em casa extremamente favorito, odd de 1,17 para complementar no bilhete. E falando do Thunder, eu tenho o Shai, tá legal? Se a gente olhar aqui a questão de pontos, a linha de pontos baixos do Shai tá dando mais de 24,5 pontos, ou seja, 25 ou mais pontos na partida. Puxando os 10 últimos jogos, pensando em 25 ou mais pontos, bateu em 9. Então também é uma alternativa, criar aposta, jogador pontos baixos, para o Shai fazer mais de 24,5 pontos. Fechou? Bora lá, 23 horas, jogo do Nuggets contra o Mavericks. Nuggets, Nikola Jokic, Mavericks, Luka Doncic. São os 2 caras que eu quero trabalhar, tá bom? Deixa eu trazer aqui na tela para vocês. Vamos lá. Nikola Jokic. O que eu quero trabalhar com ele? Duplo. Por quê? Ele geralmente bate 10 ou mais pontos, 10 ou mais rebotes e várias vezes 10 ou mais assistências. Então ele bate com muita frequência esse duplo. E o Luka Doncic, que é o jogador do Mavericks, é um cara que também pontua muito bem e na ausência do Irving,
ele faz muitas assistências, então ele também acaba atingindo o duplo-duplo. É o que eu vou buscar aqui. Criar aposta, jogador duplo-duplo, para quem estiver na Betano, double-double é a mesma coisa. Duplo-duplo para o Nikola Jokic, duplo-duplo para o Luka Doncic. Fechou? E bora lá, 23 horas, jogo do Jazz contra o Nets. Time, é aqui o seguinte, pelo lado do Nets, eu gosto bastante do Mikal Bridges, tá legal? E eu acho que a gente pode explorar uma linha de pontos baixos para o Mikal Bridges, pensando para ele fazer mais de 17,5 pontos, ou seja, 18 ou mais pontos nessa partida, dos 10 últimos jogos, bateu em 8. É o que eu vou buscar aqui. Criar aposta, jogador pontos baixos, para o Mikal Bridges fazer mais de 17 pontos e meio. Fechou? Pega essa odd, faz um bilhete duplo. E bora lá, meia-noite de segunda para terça-feira, jogo do Kings contra o Wizards. O Wizards, ao lado do Detroit Pistons, são as duas equipes que mais perdem na NBA. Ou seja, o Kings é favorito, ainda mais jogando em casa. Aqui, odd de 1,14 é uma odd baixa. Para melhorar um pouquinho essa odd, a gente pode buscar a vitória do Kings no primeiro tempo, ou seja, ele precisa estar na frente no final do segundo quarto e também ganhar no final da partida. Então tem uma entrada que é para vencer intervalo e final. Aí essa odd melhora, tá bom, galera? O que o Kings precisa fazer? Vencer no final do primeiro tempo. O final do primeiro tempo equivale ao segundo quarto, tá legal? Ele precisa estar na frente e também vencer no final da partida. E para fechar aqui pelo lado do Kings, a gente tem o Sabonis. O Sabonis é um cara que geralmente pontua 10 ou mais e pega 10 ou mais rebotes. Também um duplo-duplo para o Sabonis pode ser interessante. Fechou? Bora lá. 00:30 de segunda para terça-feira, Lakers versus Knicks. Time, aqui o seguinte. Primeiro, pelo lado do Knicks, a gente vai ter a ausência do Robinson, tá legal? Que é o pivôzão da equipe de Nova York. Por esse motivo, eu acho que a gente pode explorar rebotes para o Julius Randle, tá legal? Uma linha de 7 rebotes. Jogador Marcos, 7 rebotes para o Julius Randle. Pega essa odd e monta numa dupla. É um caminho, é uma alternativa. O Anthony Davis, ele é dúvida. Game time decision. Se o Anthony Davis jogar, é um cara que geralmente bate o duplo-duplo. Faz 10 ou mais pontos e pega 10 ou mais rebotes, tá legal? Se ele estiver em quadra, Anthony Davis para um duplo-duplo. E para fechar aqui, o armador da equipe do Knicks, né? Jalen Brunson. É um cara que vem pontuando de maneira absurda e consistente. Eu trouxe aqui para vocês os 10 últimos jogos do Jalen Brunson. Se a gente pensar numa linha acima de 19,5, mais de 19,5, ou seja, 20 ou mais pontos na partida, dos 10 últimos jogos, bateu em 9, tá legal? Jogador pontos, linha de pontos baixos para Jalen Brunson fazer mais de 19 pontos e meio. Fechou? Time, essas são as análises da segundona. Espero que com muitos greens para vocês, tá legal? Se você de repente quiser operar com a gente através do grupo VIP, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Por apenas R$19,90 por mês, você recebe todas as nossas entradas na palma da sua mão através do Telegram. E sabe o que é melhor? Se você não gostar, fica tranquilo. Testa por uma semana. Não gostou? Pede o cancelamento que nós devolvemos o seu dinheiro. O link tá aqui embaixo na descrição. Clica e vem. Agora, bora de agradecimento. Bora lá, agora aquele agradecimento, salve, aquele muito obrigado a quem vem escrevendo e falando da cidade que nos acompanha, tá legal? Começando pela Maria, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Muito obrigado, Maria. Nélio, de Manaus. Valeu, Nelhão. João Paulo, Ponta Grossa, Paraná. Muito obrigado, João Paulo. Manda um alô pra mim, Dário, de Maceió, Alagoas. Dário, o alô tá dado. Obrigado, meu amigo. Alexandre, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Pego suas dicas de futebol e de NBA. Muito obrigado, cara. Obrigado pelo comentário. Nicolas do Guarujá, litoral de São Paulo. Várias praias, hein? Quem não conhece o litoral de São Paulo tá perdendo. Tem muita coisa bonita lá também. Nicolas do Guarujá, obrigado, meu irmão. Otávio, cidade de Wagner, Bahia, Chapada Diamantina. Obrigado, Otávio, tamo junto. Josué, Ceilândia, Brasília. Obrigado, Josué. E para fechar, Edila Brandão de Guarulhos. Obrigado, Edila. Galera, continue escrevendo. Se por um acaso eu não falei o seu nome, tenha certeza. Eu ainda vou falar, tá legal? Eu vou falar o nome de todo mundo, a cidade que vocês nos acompanham. Se quiser colocar o time da NBA que você torce, também pode colocar, que eu vou falar pra vocês, tá bom?
Acho que é isso. Uma ótima semana para todo mundo e a gente se vê por aqui amanhã. Valeu, fui!